Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Queridas irmãs, irmãos, companheiros de ideal espírita, mais uma vez aqui reunidos nesta conexão fantástica que as leis divinas estão nos possibilitando. Dando continuidade aos nossos estudos semanais, hoje continuaremos ainda com o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, hoje veremos em Instruções dos Espíritos a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles.
Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seríeis felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes. O melhor que puderdes, dai para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, e receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos acheis, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós. Quando, na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo.
a Deus, pensai que nos sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1867. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponham? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que eu desprezo, aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e, vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disseram, aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros de última hora. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações. Dizei, Deus os vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio. Como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos acharei consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito. Reuni-vos todos sob a bandeira e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor. Lyon, 1860. A beneficência. A beneficência, meus amigos,
dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Oh, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar, estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome, oh! Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebem aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro e, quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh! Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem o fizer, ó, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias e, mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861.
Meus irmãos, estas lições que acabamos de ver para as nossas reflexões são de fundamental importância que voltemos a elas, que reflitamos sobre elas, a caridade material e a caridade moral. A caridade material, segundo o dizem, é comprovadamente a mais fácil. Contudo, não deixemos de, tendo condições, ou mesmo no sacrifício, socorramos os nossos irmãos carentes, que estão tão necessitados. E a caridade moral, esta a mais difícil. Calarmos-nos quando somos muitas vezes caluniados, injustiçados, criticados, ironizados. Estes irmãos que ainda fazem isso são tolos, ainda estão acordando. Tenhamos paciência, tenhamos indulgência para com eles. E assim veremos os benefícios que a espiritualidade nos traz. Temos a nossa consciência que nos aplaude, nos dando bom ânimo para seguirmos adiante. Evitemos ficar magoados com as fofocas, com as queixas, com o escárnio dos irmãos que ainda estão, talvez, em caminhadas mais atrasadas. Tenhamos, sim, paciência. Exercitemos nossa paciência, nossa benevolência e a nossa amorosidade, inclusive, para com estes irmãos. E a beneficência, meus irmãos, não tem festas mundanas, não existe nada que substitua essa alegria em suprir a falta daquele irmão. Quando aquele irmão expressa a alegria, o contentamento por estarmos servindo a eles. Contudo, não esperemos gratificação. Façamos o bem pelo bem, sabendo-nos responsáveis pelos nossos irmãos. Temos obrigação para com todos. Somos filhos de um mesmo Deus. Amemos aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos. É o que nos recomenda nosso mestre e guia Jesus Cristo. Então, exerçamos a beneficência. Se não temos o hábito, comecemos devagarinho. É sempre tempo de aprendermos, de evoluirmos. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões com estas belas lições que o nosso codificador Jesus nos envia. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.